Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro marcado diariamente aqui a partir das 19 horas e 30 minutos na Vale TV. É o Esporte na TV. Ontem tivemos sequência do Campeonato Brasileiro da Série B com a participação do Internacional contra o Luverdense. Ufa, que bom, o Internacional conseguiu empatar mais um. E ontem o Internacional ganhou um ponto, hein? Porque duas vezes esteve perdendo e teve ali na iminência de perder o jogo. Teve mais na iminência de perder do que ganhar. Então o empate foi muito bom, com 2 gols do Damião. Né? E aí, lá do outro lado, tinha Paulinho, para matar a saudade. Eu sempre disse, o lateral que passou pelo Novo Hamburgo, que acho que tinha lugar na dupla Grenal. Tanto o Grêmio Internacional não tem um lateral, talvez, na qualidade que tem o Paulinho. O Paulinho poderia fazer parte, sem dúvida nenhuma, do plantel. E ontem, né, o Internacional jogando fora, é o terceiro jogo do Internacional, em 9 pontos disputados, o Internacional ganhou 2. E olha, hein, foram 2 jogos em casa e um fora. O Internacional, então, vem de derrota para o Ceará, vem de empate lá contra o CRB, e ontem mais um empate contra o Luverdense. Né? O Grêmio joga amanhã contra a Ponte Preta, o Grêmio só com 4 titulares. Os restos serão todos eles poupados para os jogos seguintes. Então eu acho que está certo, Renato. Agora o objetivo maior é a Libertadores da América. Tem que ser, se não dá, não deu, mas ao menos tentar. Mas hoje olha aqui, ó, hoje nós vamos aumentar a nossa biblioteca lá, que é mais um autor vindo no nosso programa para falar de futebol de Novo Hamburgo e outras histórias, de 1900 a 1942. E aí na capa, uma foto, um estádio antigo, né? Os Taquarais, que era ali onde é o NPS, na Bento. E aí, mas quem está aqui é o escritor, já teve o nosso programa outro dia, e eu falei que é historiador, tinha muita história, pois agora ele está começando a botar nos livros, né? De 1900 a 1942, que a próxima obra parece que a partir de 1942 em diante é o Wilson Romano, o Gilson, né? Gilson, botei um Wilson aí por minha conta, mas é porque eu queria dar uma notícia que o Novo Hamburgo repatriou o seu preparador de goleiros, Marcelo Roden, é o novo preparador de goleiros do Sport Novo Hamburgo. Estava no Aimoré, então está sendo repatriado, já foi apresentado, já é o novo preparador de goleiros do Novo Hamburgo. A gente gostaria de dizer que o Novo Hamburgo está de parabéns por contratar um grande profissional. Parabéns também o Marcelo, porque vem para um grande clube, o clube atual campeão que ele ajudou a conquistar. Mas Gilson Romano Warken. E me fala um pouquinho aí, você outro dia veio como historiador, tem vários recortes, jornais, tudo, agora traz uma obra aqui, o futebol de Novo Hamburgo e outras histórias. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite aí mais uma vez, comparecer aqui e falar do que eu mais gosto, que é de futebol, né? Mas esse trabalho aqui já vem sendo arquitetado Desde 1900 tu está fazendo o livro já? Isso, nasci em 1959, mas há três anos, né, que eu comecei esse trabalho, indo visitar o arquivo público. E lá eu conheci o Rafael Weber e ele estava com o projeto de fazer um memorial anilado. Daí eu ajudei ele um pouco também, o projeto foi dele, ficou lindo aquele memorial, até convido o pessoal de Novo Hamburgo para visitar lá, que não visitou ainda. E nesse mesmo tempo eu já estava trabalhando nesse livro, né? Que a ideia realmente de início, vou fazer 1900 a 1970, mas o que aconteceu? Eu ia se perder muita coisa, muito detalhe daquele período que foi encontrado no jornal 5 de Abril.
E nos livros de atas do clube, então até alguns erros que a gente vê, o pessoal falar, coisas que o site do clube não está muito acertado, tem que ser acertado, eles estão corretos agora no livro, né? Então a pessoa que lê o livro vai encontrar a verdadeira história do clube, porque no início se comenta, o Novo Hamburgo jogou contra o Nacional, São Leopoldo. Não foi contra o clube de Hamburgo Velho, só que esse clube depois nunca mais se ouviu falar. Depois tinha o Blitz de São Leopoldo, daí sim, esse pessoal do Blitz, que era da Sociedade Ginástica de São Leopoldo, migrou para o Nacional, fundado em 1915. Então, esses dias até teve um desfile lá no centro. Nacional que já foi profissional. Sim, exatamente. E que derrubou 2 anos o Novo Hamburgo, em 1927 e 28, foi campeão da região, naquela época eram 5 campeões, né? O Novo Hamburgo representava normalmente a região Nordeste, com Juventude, com o Nacional, com o Taquarense, Caxias. O Caxias não, era o Juvenil, né? O Juvenil não existe mais naquela época, e o Juventude, os 2 times de lá. O Juvenil foi extinto na década de 30. Então esse trabalho foi desde 2013, né? 2013 eu iniciei, depois eu tive mais tempo, como eu estava desempregado, né? Eu ia todos os dias lá no arquivo público fazer esse levantamento. E além do futebol, tem outras histórias aqui, porque nesse período ocorreram 2 guerras mundiais, ocorreu a Copa do Mundo, os campeonatos gaúchos começaram em 1919, seria 1918, quando foi fundada a federação, mas houve a gripe espanhola em 1918, então 1919 foi o primeiro campeonato gaúcho. O Novo Hamburgo disputou somente a partir de 1925. Então, alguns dados, assim, tipo entre 25 e 27, eu não conseguia achar, né? Porque nem nos livros de atos não constava. Mas a partir de 1927 surge quem? O Jornal 5 de Abril. O Jornal 5 de Abril, e ele vai começar a relatar toda a história do futebol aqui da cidade e do Vale. É uma fonte muito... Exatamente. A fonte histórica mais importante que a gente tem naquele período é o 5 de Abril. Porque existiam jornais alemães também, sim, né? Desde a emancipação de Novo Hamburgo, 5 de Abril já começou na emancipação. Exatamente, foi no mês da emancipação. Foi uma proposta do Leopoldo Petri junto com o Hans Behrend. Exatamente. Que tinha uma gráfica e acabava. Exatamente. Então são riquíssimas informações. Hoje você vê, por exemplo, o Martin Behrend, ele tem todo o acervo, né? Temos no arquivo público também, mas faltam alguns ali. Então, ele me deu a liberdade de ir na residência dele, fazer o levantamento. Então, ali realmente é uma biblioteca, né? E se você verificasse aqueles jornais, você veria que haviam vários anúncios na língua alemã, e às vezes alemã e portuguesa, né? Claro, depois a proibição depois foi proibido da isso. Guerra, né? Porque... Isso está no livro aqui também, né? A proibição de falar alemão, os professores não podiam ser mais alemães, né? Para poder viajar de um lugar para outro, tinha que ter o tal do salvo-conduto, isso tudo está constando no livro aqui, então... Por isso que o Novo Hamburgo passou a ser Floriano? Floriano, isso foi em 1942. Marechal Floriano, mas nunca ninguém conheceu como Marechal Floriano. A cidade, Floriano, né? Não, é a cidade, parece que seria Marechal Floriano, não vingou também, mas o time ficou Floriano, né? E foi o mesmo período que mudou o outro time que tinha aqui no Novo Hamburgo, que era o Grêmio Esportivo Hamburguês, que mudou para Brasil. Esse também foi extinto no final dos anos 40. Né? E aí também lá o Palmeiras, era a Palestra Itália, o Cruzeiro também mudou, né? Antes era Palestra Itália, mudou para Cruzeiro, em Belo Horizonte. Também surgiram os clubes da cidade aqui, em 1927 surgiram 3 clubes, em 1922 já tinha o Cruzeiro do Sul, dos afrodescendentes. Era ali do bairro Primavera, ali, na verdade era no Guarani primeiro, né? Começou no Guarani. Em 1950 eles inauguraram a sede ali no bairro Primavera. Então, tem relatos de todos esses clubes aí que surgiram. Quais os 3 times? Cruzeiro já tinha, e depois foi fundado. Depois, em 1927, tinha o Hamburguês, o Guarani. Esse Guarani foi em 1925, mas depois não vi mais falar. Né? Mas o principal era o Municipal, o Hamburguês e o Progresso e o Palmeira. Eram 4 times. Esse Progresso e Palmeira também duraram pouco tempo, duraram uns 10 anos aí. E depois foram extintos. O que ficou? Esperança, né? 1914, né?
Novo Hamburgo, depois Esperança, daí em 1927 surgem 4 times aí, mais 4 times. Então em 1929 haviam 7 times na liga. O primeiro campeonato de liga hamburguesa que teve foi em 1929. Tu lembra de cor assim os 7? Sim, era o Palmeira, o Municipal, o Hamburguês, o Progresso, o Esperança e o Novo Hamburgo, né? Depois tinha mais um, e o Ipiranga era do Fraternal. No Fraternal. Ipiranga, ele foi extinto na década de 60. Inclusive eu fui ali essa semana falar com o presidente, coisa e tal, passei para ele, porque eles tinham uma foto lá de 1934, e em 1934, incrível o Juca, presidente, o Juca, atual presidente do Fraternal. Isso, em 1934 haviam 2 divisões de Novo Hamburgo, inclusive o 15 de Campo Bom participou, só que ele participou por um período de um mês, depois ele desistiu. E, então tinha a primeira e segunda divisão do Citadino. E aí depois na década de 40 também, já a partir de 41, 42 começa a mudar, já tem, acho que é 42, aí já existe, surge o campeonato amador, aí o Novo Hamburgo tinha um time amador e um time profissional. Antigamente era chamado de primeiro e segundo quadro, os times, primeiro quadro, segundo quadro, primeiro quadro, segundo quadro. Isso até 1941. Em 42 que surge então o campeonato amador, aí Novo Hamburgo também tem time amador e time profissional. Muito bem, eu estava dando aqui uma folhada aqui, os mascotes distintivos do Grêmio, tu tinha aqui também, né? Um pouco resumido, alguns assuntos também, né? Eu tentei falar mais fortemente da cidade, mas em todo esse... O Internacional, distintivo e o mascote Isso, do Inter, né? Aqui já o distintivo do Internacional já assim, bem moderno. Quando surgiu, o Grêmio surgiu por quê? Porque o Esporte Clube Rio Grande veio fazer uma apresentação em Porto Alegre com os próprios times. E aí... uma semana depois surgiu o Grêmio e o Futebol Clube, né? Que depois foi Futebol Clube Porto Alegre, que foi extinto assim na década de 40. O Grêmio também era Grêmio Futebol Porto Alegrense. Isso, exatamente. Né? O time do Grêmio, o nome é Porto Alegrense. Né? E esses 2 times disputaram um troféu até 1909, quando surge o Internacional e o Frischhoff. Esse Frischhoff seria sempre avante, ele era da onde? Era da Sojipa de Porto Alegre. Só que em 1917, um submarino alemão afundou o navio brasileiro de exportação do café para a França, e aí eles estavam jogando futebol naquele dia lá. Quando se noticiou isso aí, o pessoal invadiu o campo e agrediu os jogadores da Sojipa, né, do Frischhoff. E aí eles extinguiram o time. Só que esse Frischhoff, ele ajudou a fundar o Novo Hamburgo. Eles vieram aqui dar instrução para o Novo Hamburgo. Tinha um instrutor deles, que era jogador do Grêmio, ele já tinha formação em ginástica, e ele que vinha para cá, e depois ele foi professor em São Leopoldo, é uma história muito... George Black, ele era alemão, veio da Alemanha, então ele jogou no primeiro time do Grêmio, e depois ele foi para Sojipa, lá por 1905, ele já tinha formação, coisa e tal, e acabou ficando na Sojipa, e aí ele disseminou vários esportes ali na Sojipa, né? Basquetebol, ele até tem um grupo de escoteiros, né, que é o nome dele, George Black. Mas eu não vi assim muitos noticiários dizendo que ele foi o cara que veio a Novo Hamburgo, mas vindo assim, alguém veio a Novo Hamburgo e ensinar o futebol pro pessoal de Novo Hamburgo. Claro que um ano antes, em São Leopoldo, o Grêmio fez uma apresentação contra o ginásio Nossa Senhora da Conceição, que seria a Unicinos, a antiga Unicinos. Esse depois mudou, acho que virou uma escola de padres, né? Um ano depois. Mas naquele ano, em 1910, o time do Grêmio veio jogar em São Leopoldo contra o ginásio Nossa Senhora da Conceição. E aí, ali provavelmente também tenha sido uma semente para se criar os outros times depois, né? Então eu estou vendo aqui uma curiosidade aqui, o americano em 4 de 7 de 2012, né? E também... não, é o Lomba Grandense. O Lomba Grandense. O americano de Porto Alegre. O americano esse é o de Porto Alegre. Esse é de Porto Alegre. E aqui o Lomba Grandense, que infelizmente hoje está lá o seu estádio, o campo... Pois é, o pessoal joga em sábado, mas que eu tive... a possibilidade de, na reinauguração daquele estádio novo lá, 85, fazer uma transmissão já pela TV e pela Rádio Progresso. Não foi 85. Inclusive o estádio do campo do Lomba Grandense era no centro, na rua principal aqui. Sim, era. A primeira vez que eu transmiti um jogo de lá, tinha só uma linha Lomba. Então tivemos que botar uma caminhoneta no carro da Rádio Progresso, com ligato, né, para não morrer a bateria, para
pudesse tentar para a gente poder transmitir o jogo aí do Loma Grandense no estadual. Eu nem me lembro quem era o adversário, mas eles estavam. Teve um ano que eles no estavam com um estadual. time bom, parece que foi 82. Sim, tinha grandes. Tinha um jogadores, goleiro né? que jogou depois, acho que foi não sei se foi Bom. no Grêmio, coisa e tal. Eu até tenho Mas esse nós time. vamos a um pequeno espaço dos nossos apoiadores aí, depois vamos voltar a falar a respeito de história, né, do esporte aqui na nossa cidade com o Gilson, que nos traz esse relato através do livro Futebol de Novo Hamburgo e outras histórias de 1900 e 1942.